Amados irmãos, queridas irmãs, presentes e aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Que belo dia é este! Um dia muito rico para nós. E a primeira riqueza que ele apresenta para nós são exatamente vocês. A presença de cada um, de cada uma, marcados pela fé, pelo fervor. Isso é uma grande riqueza para nós. Nós nos alegramos, portanto, com a presença de cada um e com aqueles outros tantos desta ou até mesmo de outras comunidades que rezam conosco. Neste dia belo e rico, nós temos também a abertura da campanha da fraternidade, que este ano traz mais uma vez, digo mais uma vez porque já é a terceira vez, que a campanha da fraternidade contempla este tema da educação. Mas não são 3 vezes repetidas. Cada uma dessas campanhas tem o seu foco específico. E a campanha da fraternidade deste ano sobre a educação tem o foco exatamente desta educação integral, que abrange os mais diversificados aspectos culturais da pessoa humana. Esta campanha da fraternidade deste ano, quase que nós podemos dizer assim, tem no seu coração o seu lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Não é só a beleza desta expressão, mas de fato a riqueza que ela é capaz de nos apresentar, se nós fazemos a leitura deste versículo com a nossa inteligência, mas também com o nosso coração. Certamente nós teremos muito a aprender desta campanha da fraternidade deste ano, sobretudo valorizando aqueles momentos que a própria comunidade vai nos oferecer para rezar, para refletir, para aprofundar este tema. A começar da próxima semana, no dia 9 de março, depois da celebração, nosso primeiro encontro de formação sobre a campanha da fraternidade. Dois outros encontros oficiais nós teremos. Além de tantas iniciativas, certamente, de grupos de pastorais, ou mesmo iniciativas pessoais. Afinal de contas, este tema deve despertar a todos nós, como cristãos e cristãs. Despertar e refletir este tema é colaborar para uma sociedade fraterna, que devemos ser sempre. Amados irmãos e irmãs, com este dia nós abrimos, como disse, esse belo tempo da Igreja, tempo da Quaresma. É uma graça especial. É um precioso tempo. E eu gostaria de partilhar 3 ou 4 pontos
exatamente para justificar a preciosidade deste tempo quaresmal da nossa igreja. Primeiro ponto a ser partilhado com o tempo da quaresma: não vamos pensar que estamos começando um tempo de proibições. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Esse é um tempo em que nós devemos evitar isso ou aquilo. Mas é, em primeiro lugar, um tempo de esperança para nós. Um tempo de esperança para toda a igreja. Não se compreende nenhum cristão desesperançado. E nós temos razões para sustentar a nossa esperança. E a razão maior da nossa esperança é Ele, é Jesus Cristo. Mas olhando para o nosso mundo, olhando ao nosso redor, olhando sobretudo os últimos acontecimentos, não só da nossa cidade ou das nossas cidades, do Estado, do país e do mundo inteiro, nós temos uma esperança muito próxima de nós. Nós temos uma esperança muito comum a todos nós. E essa esperança se traduz pelo fim da pandemia que nós estamos aguardando. Quando nós temos que tomar os nossos cuidados, porque ainda estamos em tempo de pandemia, nós não estamos sem esperança, ao contrário, nós fazemos e temos esses cuidados exatamente para que possamos abreviar este tempo da pandemia, para que a nossa esperança do fim desse vírus e do fim da pandemia possam de fato acontecer em breve. É um tempo privilegiado que nós estamos vivendo este ano, o tempo do quaresmal. Estamos neste tempo sinodal da nossa igreja. Isso também é uma esperança muito grande. Estamos nos empenhando em comunhão com o Papa Francisco para construir de fato uma igreja sinodal. Uma igreja de participação, de comunhão, de missão ativas. Portanto, esse tempo sinodal constitui para nós uma das grandes razões para nós celebrarmos a abertura da Quaresma cheios de esperança. Buscar esta igreja sinodal, renovar-nos nesta comunhão, esclarecidos e conscientes da nossa missão, sem dúvida, isso fará diferença para a nossa igreja, isso fará diferença para as nossas famílias, isto fará diferença para as nossas comunidades, isto fará diferença para cada cristão, cristã, para cada um que se sente verdadeiro membro desta nossa igreja. Tempo e período de uma igreja sinodal é um tempo e um período para que tomemos essa consciência de que nós devemos semear mais do que nos preocuparmos em colher. Que nós devemos construir um caminho sem se preocupar tanto em realizar eventos e acontecimentos. Igreja no tempo sinodal é uma igreja que constrói um processo,
sem se preocupar tanto imediatamente com os resultados. Estes certamente virão, mesmo que não sejamos nós a fazer a colheita dos mesmos. Mas é importante que nós tenhamos uma atuação diferenciada neste tempo e neste período de uma igreja sinodal. Terceiro ponto, a quaresma que nós estamos abrindo hoje. Quaresma não é meta. Meta é Páscoa. Quaresma é caminho. E hoje nós estamos iniciando a quaresma como se estivéssemos iniciando um caminho. E ao longo deste caminho, certamente, muitas experiências nós vamos fazer. E a igreja nos convida a fazer algumas delas com muito carinho. A primeira boa experiência que nós precisamos de fazer neste caminho quaresmal é a experiência da oração, deste contato com o nosso Deus. Por que a oração neste caminho é importante? Porque vai nos ajudar a perceber que nenhum de nós é autossuficiente. Vai nos ajudar a perceber que nenhum de nós basta para si mesmo. Nós somos muito frágeis e a nossa fortaleza nós a encontramos em Deus. E a nossa fortaleza nós a experimentamos pela atitude de oração. Rezar com qualidade. E, se possível, rezar mais. Não nos preocupemos apenas com a qualidade em detrimento da quantidade. Quantidade e qualidade, em se tratando de oração, são importantes para todos nós. Outro exercício, outra experiência que nós vamos fazer ao longo deste caminho quaresmal é a experiência do jejum, ao qual nós somos e fomos convidados há muito tempo para ser feito neste dia. O jejum não pode logo nos fazer pensar em sofrimento. O jejum não pode logo nos fazer pensar em sacrifício. Senão nós já acordamos no dia de jejum sentindo um pouco o seu peso. Mas o jejum deve nos lembrar primeiro a necessidade de criar dentro de nós espaço para Deus. E como isso é importante para nós, sabermos criar espaços para Deus. Nossa vida às vezes é cheia de muitas coisas. E para que apareça nela o espaço para Deus, é necessário que nós nos esvaziemos um pouco. Às vezes temos que esvaziar. Não é só cuidando ou jejuando nesse dia, no sentido do estômago, alimentar-nos menos, com alguma restrição. Mas é o jejum, sobretudo, quem sabe das nossas palavras atrapalhadas, que nós pronunciamos diante das pessoas, ou mesmo dirigida a algumas pessoas. Fazer o jejum destas palavras atrapalhadas do nosso dia a dia. Fazer o jejum dos nossos pecados, tentando evitá-los. Isso deve ser sempre. Fazer o jejum é, sobretudo, repito, criar espaço na nossa vida para Deus.
E assim, encarado o sentido do jejum, eu acredito que ele vai ser bem-vindo e bem acolhido em cada um de nós. Porque depois que o fizermos, Deus vai encontrar um espaço maior na nossa vida. E quando Deus ocupa um espaço que é seu em nossa vida se modifica, nossa vida se transforma, se modifica e se transforma para melhor. Um outro belo exercício que nós devemos fazer e que a igreja nos ensina neste tempo quaresmal, o exercício da caridade. Para fazermos este exercício da caridade, é necessário que nós aguçemos em nós, sobretudo no nosso coração, a nossa sensibilidade, direcionada, sobretudo, para os menos favorecidos. A caridade vai gerar atitudes de compaixão no nosso coração. A caridade vai nos fazer muito parecidos com Jesus, aquele que é o grande compassivo diante dos sofrimentos das pessoas, diante dos nossos próprios sofrimentos. A oração e o jejum praticados neste tempo da Quaresma vão nos impulsionar a atitudes de caridade em favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Quarto ponto que nos faz encarar este tempo de Quaresma como tempo privilegiado para todos nós. E aí nós nos lembramos do Papa Francisco. Todos os papas se unem ao Brasil nesta época da campanha da fraternidade. Cada um deles escreve uma carta incentivadora, motivadora, a que cada um de nós abracemos esta campanha, a campanha de cada ano. E na sua carta, o Papa Francisco nos lembra a importância de sermos propagadores do bem. Sobretudo, a necessidade de sermos propagadores do bem no mundo em que nós vemos indústrias e mais indústrias do mal. Propagar o bem sem muito barulho, propagar o bem no dia a dia da nossa vida, propagar o bem cuidando de nós mesmos, propagar o bem cuidando dos outros, propagar o bem cuidando da vida do nosso planeta, da natureza, da nossa casa comum. São formas de propagar o bem ao alcance de todos nós. Por fim, as cinzas que nós vamos receber daqui a pouco sobre as nossas cabeças. Que ao recebê-las, nós tenhamos o propósito de fazer renascer destas cinzas esse desejo de fazer o bem, esse desejo de acolher este amor misericordioso de Deus e de nos habilitar cada vez mais para amar as pessoas com as quais nós vamos vivenciar este tempo da Quaresma. Por isso, desejo uma boa e santa Quaresma para nós. Porque é assim que nós vamos poder dizer daqui a pouco, feliz e santa Páscoa para todos.
Amém.